Ô, Igor, para a gente arrematar o assunto Flamengo, o inquérito no STJD reuniu as informações envolvendo o Bruno Henrique e recomendou a denúncia, né, contra o jogador do Flamengo. Pode ser enquadrado, então, no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aí, como é que está essa história? Você traz uma apuração sobre isso no All Sport? Claro que é uma história que a gente vai acompanhar de perto, né? Passada essa, desde o início, na verdade, a gente vem acompanhando e agora ainda mais com os desdobramentos de toda essa situação. Pois é, Luiz, esse é um movimento importante, né? Principalmente considerando não só a parte técnica, enfim, mas esse movimento todo de mercado do Flamengo sobre o qual a gente está falando agora, né? De entender que é eminente, de fato, essa possibilidade grande de perda do Bruno Henrique a um prazo relativamente grande, assim, para a dinâmica do time ainda nessa temporada de 2025, né? Ainda não dá para falar numa hipótese de banimento, mas uma punição, considerando esse artigo que você mencionou do CBJD, né, o artigo 243, que trata do agir contrariamente ao interesse do próprio time, né, de forma deliberada a prejudicar o próprio time, que é justamente tomar o cartão amarelo. Está em discussão e está em investigação nesse processo todo, envolvendo não só a Justiça Desportiva, mas principalmente o processo lá na Justiça do Distrito Federal, uma denúncia feita na situação. O torcedor já sabe, já conhece essa situação toda envolvendo o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou no jogo contra o Santos, lá em 2023, e aí teria sido motivado, ou ele pelo menos avisou ao irmão que faria isso, e isso ajudou o irmão a apostar em espalhar essa informação para outras pessoas para que fizessem apostas também no cartão do Bruno Henrique. O que é esse inquérito? Né? É a fase de investigação conduzida por um auditor do Pleno do STJD, que nesse caso foi o Dr. Maxwell, que é vice-presidente do STJD, que aí ele conduziu a investigação, reuniu as provas que foram compartilhadas por parte da Justiça do Distrito Federal, também conduziu oitivas, ouviu o Bruno Henrique, os outros envolvidos também. Então, a recomendação que agora foi passada à Procuradoria do STJD é que haja, nesse caso, a denúncia contra o Bruno Henrique, enfim, contra outras pessoas também, porque tem um detalhe, né? Tem uma galera do núcleo de apostadores que também já foi jogador, né? Aí o tribunal está analisando se precisa, até que ponto precisa se precaver contra a eventual tentativa de volta deles à atividade ou não, enfim, enquadrar todo mundo nisso aí, ou só o Bruno Henrique. É isso que está acontecendo nesse momento, por isso que ainda o Bruno Henrique ainda não foi denunciado propriamente, porque a Procuradoria está reunindo os documentos, vendo as condutas de todo mundo, para poder, de fato, enquadrar os jogadores e quem mais entenderem que for pertinente nesse processo desportivo. Importante a gente separar, né? Tem a Justiça Comum e a Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva é quem tem, de fato, o poder para afastar o Bruno Henrique, suspendê-lo, eventualmente, caso ache assim pertinente e ele seja julgado de acordo com essa questão no futuro, mas o prazo está se andando aí, né? O inquérito terminou no dia 7 de junho, então 7 de junho, mais 60 dias, esse é o prazo da Procuradoria para formalizar a denúncia contra o Bruno Henrique, e esse caso está sendo sim considerado. Houve essa recomendação para que ele fosse denunciado. Um dos artigos, o principal talvez nesse momento, é esse que a gente mencionou. Então, uma pena mínima ali, se ficar na conduta que é chamado enunciado principal ali do artigo caput, né, é uma suspensão de 180 a 360 dias. Então, dá para a gente imaginar uma hipótese palpável, né, nesse contexto aí, em caso de condenação do Bruno Henrique, pelo menos 6 meses até 1 ano fora, nessa dinâmica aí, considerando-se a entrada desse artigo na discussão. Isso depende, obviamente, da formalização da denúncia da Procuradoria contra o jogador e, quem sabe, não sei se a Procuradoria vai sugerir algum tipo de enquadramento adicional ao Bruno Henrique, poderia, nesse caso, aumentar a pena, uma possível pena aplicada ao jogador. Então, esse assunto é importantíssimo para o futuro do Flamengo, para o futuro, pessoalmente, do Bruno Henrique, mas dessa dinâmica ainda na temporada, a gente precisa ficar de olho e seguirá acompanhando esse caso aqui de forma muito profunda aqui no UOL. Perfeito, Igor. Vamos continuar acompanhando, sim. Boa tarde para você, bom trabalho. Beijo. Valeu, gente. Um abraço.